Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus que habita no meio de nós. Boa tarde, povo santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, e ela está no meio de nós. Quero saudar os irmãos e mais uma vez, momento com Deus. O momento ao qual nós refletimos através de uma pequena palavra, a palavra do Senhor, a qual entra dentro do nosso coração e faz transformação, como está em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente através da verdade há uma libertação. E nós temos a certeza que essa verdade, ela está na palavra de Deus. Ainda que as pessoas possam buscar em diversos lugares, não a encontrarão. Porque só existe uma verdade: Jesus. Quero refletir com você, mas antes de refletir com você, gostaria de chamar você neste momento, nesta hora, no nome de Jesus, para orar comigo, para fazer uma menção de uma oração no nome do Senhor, para a glória de Deus. Pai amado, santo de poder e de glória, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu entro na presença do Senhor para te pedir, ó Pai, que este, ó Deus, que está assistindo este canal, ó Pai, dentro da sua casa, neste momento, nesta hora, o Senhor venha entrar com a sua misericórdia, venha entrar com as bênçãos infinitas e com as suas mãos poderosas. E se houver algum enfermo dentro deste lugar, dentro deste lar, Pai, talvez ele esteja dentro do seu carro trabalhando, no seu caminhão viajando, talvez ele esteja dentro da sua fábrica, dentro da loja, dentro de algum lugar, ó Deus, aonde ele ganha o seu pão, talvez até no leito de enfermidade, dentro de um hospital, talvez, meu Deus, numa UTI, não importa, Senhor. O Senhor é onipresente e no meio deles o Senhor está em todos os lugares, no meio de nós. Por isso, neste momento, ó Deus, eu oro pedindo e clamando ao Senhor que entra com providência na vida deste varão, na vida desta varoa, na vida deste, meu Deus, que verdadeiramente está conosco aqui em espírito e verdade, orando, clamando, suplicando e esperando no Senhor, porque mais o Senhor fará. No nome de Jesus. Amados, com a certeza e toda a certeza do mundo, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. E essa certeza e essa convicção que eu tenho, ela é maravilhosa. Ela nos dá a convicção e certeza que Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas elas e está em todos os lugares. O meu Deus, o seu Deus, ele tem feito maravilhas no meio de nós. E essa tarde, às 13 horas, eu quero chamar você para um encontro, um momento com Deus na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a qual essa, ninguém pode questioná-la, porque é a palavra de Deus. Aqui é o pastor Jaci, da Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo. Não pregamos religião, porque nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho não é religião. O Evangelho é o poder de Deus sobre toda criatura. O Evangelho é o poder de Deus sobre tudo e sobre todos. E é exatamente nesta hora, neste momento, que o pastor Jaci, da Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo, Três Rios, vem falar com você, vem falar com todos os servos e servas, filhos e filhas do Senhor em Mateus. Abra sua Bíblia, eu convido a você a abrir as Escrituras. A palavra do Senhor nos diz que erreis por não examinar as Escrituras. E nós, nesse momento, vamos examinar as Escrituras conforme a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, nas Escrituras, em Mateus, no capítulo
18, no versículo 1 de Mateus, o Evangelho, diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, e esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Alguma tradução fala: algum desses meus pequeninos, ou seja, a mim recebe. Jesus aqui nos dá uma palavra poderosa, uma palavra tão maravilhosa, a qual, amados, querido de Deus, nós podemos refletir com toda a intenção, com toda a sabedoria, que Deus é maravilhoso. E por Deus ser maravilhoso na minha vida, na sua vida, nós prestamos atenção no que Ele diz. Exatamente naquela hora, aproximaram-se de Jesus, chegaram perto de Jesus os próprios discípulos e perguntaram quem era, porventura, maior no reino dos céus. Hoje, amados, dentro das congregações e igrejas de todo o país, de todo o Brasil, de todo o mundo, há uma grande controvérsia. As pessoas acham que o maior é o pastor. Primeiro, ele é o menor, porque ele é o que serve, ele é o usado para servir. Todos ficam sentados, se alimentando, e ele é o garçom que serve, como num restaurante. Você é mais importante. O garçom é o seu serviçal. Assim é na igreja. O pastor é o menor. O pastor é o menor. Mas exatamente por ser menor, a palavra de Deus diz que o menor será maior. Muitos querem ser presbítero, outros querem ser diácono, missionários, outros agora bispo, bispa. Outros querem ser evangelistas. Amados, o chamado é claro na Bíblia, que Deus levanta a cada um. Mas querer ser não convém a você, não convém a mim, não convém a nós. Eu não pedi para ser um pastor, um ministro da palavra. Eu não pedi para estar como um anjo de uma igreja. Na verdade, somos mais do que uma igreja, né? Somos 4 congregações, estamos indo para a 5ª congregação agora, para a misericórdia e a glória de Deus. Eu gostaria de deixar claro para você, no nome de Jesus, que todas essas coisas é dada por Deus e feita por Deus, e não por você, não por mim. Nós não temos essa condição. Tudo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele abre a porta, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Já vi muitos tentarem de si próprio e adoecer e até morrer. Sabe por quê? O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, ordenância do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para fazermos a vontade de Deus. Você está tentando ser de Deus? Não. Ele escolhe você e faz você ser dele. Nós temos um costume muito claro, isso é no meio de nós, falamos claramente sempre isso, porque é o modo de nós falarmos. Aceitamos Jesus. Jamais teríamos condição de aceitar a Jesus. Ele é que nos aceitou. Ele é que nos preparou. Ele que teve misericórdia de nós e nos tirou daquele charco de lodo, nos tirou daquela desgraça lá fora, nos tirou daquela vida miserável que nós andávamos lá fora. Ele nos tirou de tudo isso e nos colocou no reino do Pai. Por isso ele diz para o seu discípulo, e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: olha, uma criança ela é inocente,
ela não exige muita coisa. Ela precisa que você trate dela. Ela depende de você. Seja dependente, né? Seja humilde. Porque eu sempre prego, amados, que nós temos que ser humilde e não humilhado. Mas por falta de ser humilde, você está sendo humilhado. E nós que somos do Senhor, a palavra é bem clara. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem muito crente dentro da igreja, dizendo-se crente verdadeiramente, mendigando o pão. Essa palavra não vem do Senhor. Porque ele disse que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não se compraza. Amados, quando ele diz que esta criança, ele coloca no meio e fala, seja humilde como ela, pequeno como ela, para que você não venha ser humilhado e seja grande. Por ser pequeno, nós entendemos verdadeiramente que ele, sendo o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Senhor da glória, se fez pequeno para nos atender. Veio como homem, sangrou e foi preso na cruz e morreu por nós. Podendo acabar com tudo no momento que quisesse, ele aceitou toda a humilhação. Para nos aprendermos que ele podia, mas ainda assim não fez. Você quer conhecer o homem? Você quer conhecer o homem? Dá poder a ele. E vê se verdadeiramente esse homem é de Deus. Porque com o poder vem também as oportunidades. E ele diz, cuidado com a liberdade que te dei, para que você não transforme ela em libertinagem. Ele vai dizer, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, se você dentro da congregação, da tua igreja local, dentro do reino de Deus, você se sente de verdade dependente do Senhor e sabe que você não é nada sem Ele e reconhece o estado miserável que nós somos diante dEle, você está no caminho certo. Eu quero chegar mais próximo de você para te dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você é humilde e os humildes serão exaltados. Porque ele diz que os que se exaltam serão abatidos. São soberbos. E aqui então eu quero pedir a você que terminamos dizendo, e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Recebamos então a palavra de Deus, a palavra do seu pastor que está pregando para você. Você às vezes questiona o teu pastor, o seu profeta, questiona o anjo da tua igreja. Eu acho que ele não deveria de pregar, eu acho que ele não deveria de fazer assim, eu acho que ele deveria de pintar daquela cor, eu acho que ele deveria... Amado, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Talvez você ainda não conheceu, não soube disso. Conheça mais o seu pastor, confie mais no seu pastor e lembre-se de Crônica 20:20. Creia em Deus e estarás seguro e nos seus profetas e prosperará. Eu estou aqui com um copo com água e eu gostaria de não demorar muito para não te tomar o seu tempo, mas também não deixar de pregar a palavra. Essa passagem eu sempre baseio em João 3, sobre o Espírito, que Nicodemos fica confuso com Jesus, sendo príncipe da lei, não conhece as coisas mínimas. Jesus chama a atenção de Nicodemos e diz, se eu te falei de coisas naturais, não consegue entender? Quando eu te falar das sobrenaturais, das espirituais. Então a palavra diz claramente no Evangelho de João, no capítulo 3, que se não nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito, não é voltar para o ventre da mãe. Depois nós vamos para Mateus 21. Mateus 21 está aqui, ó. Mateus 21. Mateus 21, no versículo 18. 21, 18. A figueira sem fruto. E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folha, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente.
Todos eles se assustaram. Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste, secou. E ele disse, vendo isto, os seus discípulos, Jesus falou, olha, pode ser mais. No 21 de Mateus 21, diz, Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade eu vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E aí 22 ele fecha com este copo de água. Pastor, está aí? Olha bem se não está. E tudo quando pedirdes em oração crendo, recebereis. O copo é água, mas a oração é da fé. Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória. Eu apresento este copo com água e te peço que derrama o bálsamo da cura e a sabedoria para que nós venhamos caminhar direto aos seus caminhos e andar conforme a tua vontade. Limpa o egoísmo, meu Deus, a avareza, meu Deus, e o autismo de cada um que está nesta situação. Abençoa o justo, meu Deus, e repreenda os ímpios. Porque nós sabemos que Malaquias, no capítulo 3, no 17 e 18, vai estar dizendo que você verá outra vez a diferença do que serve ao Senhor e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio. E nós pedimos ao Senhor, derrama sobre este copo a unção de cura, de humildade, de libertação, que nós venhamos ter sabedoria para ouvir o seu profeta, o seu pastor, que o Senhor envia a cada congregação para sermos prósperos e ser abençoado. Por isso, toda enfermidade nesta hora, a qual tem muitos testemunhados que foram curados através desse gesto de fé, de tomar a água abençoada e consagrada a Deus, Pai, consagra neste momento, porque nós vamos beber um bálsamo e não a água. Pela nossa fé, tu creres que eu possa fazer isso? Assim Jesus dizia e diz até hoje. Eu creio. Ele diz, então vá, a tua fé te salvou. Beba da água, mas beba por fé. Porque se você não tiver pela fé, a água é só água. Mas pela oração, ela cura toda a enfermidade. Ser curado agora da enfermidade que te disseram. Tem diagnóstico aí, falando que não haverá cura. A cura está aqui. Xarabacai, xaramaná. Glória a Deus. No nome de Jesus, eu tomei da água com fé. Você tomou da água com fé? Então você está, a partir deste momento, desta hora, curado e liberto no nome de Jesus. Por quê, pastor? Pela sua fé. Por acreditar que verdadeiramente o meu Senhor, o seu Senhor, Jesus Cristo, te libertou no nome de Jesus. Pai, leve, Senhor, todos eles em segurança, longe da bala perdida, do homem sanguinário, dos assassinos, dos acidentes e de toda tempestade e potestade e principados do inferno que se levantar contra eles, caia por terra, pelo sangue de Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu ministério, esteja sobre a sua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.